Olá, meninas, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto é limites. Exatamente isso. É possível ser gentil e ser firme ao mesmo tempo? É respeitoso ser gentil e ter firmeza ao mesmo tempo? Sim. E o que isso, Ana, tem a ver com limite? Bom, vamos lá. Vamos partir da seguinte reflexão. Muitas pessoas acreditam que não usar punição por uma falta de limite, por exemplo, é igual a permissividade. E não é isso. Exatamente não é isso. As crianças, elas precisam de firmeza. Firmeza exatamente dos limites. Firmeza dos limites e da orientação que é feita a partir daquela situação em que você esteja vivendo com seus filhos. E também para que essa orientação para que ela seja firme e para que haja uma conexão, também é preciso que haja uma gentileza no olhar, uma gentileza na forma de se comunicar, a gentileza de simplesmente, e eu digo simplesmente, não pelo fato, talvez, da extensão dessa simplicidade, mas principalmente pela profundidade desta simplicidade, porque uh, esta firmeza e esta gentileza no olhar do filho, que muitas vezes, por alguma razão, por alguma situação ou por algum padrão que ele construiu a partir da educação que ele recebe, aos nossos olhos de mães, muitas vezes aquela postura, aquela atitude, ela não cabe aquilo que nós desejamos. Até aí, ok. O problema é, a partir disso, como é que eu comunico isso ao meu filho ou à minha filha? A gentileza, ela entra exatamente aí. E o castigo também, né? Ou a punição. Quando eu uso a punição, eu afasto todas as possibilidades de conexão e eu posso até ter uma resposta frente a um pedido, a uma orientação que acontecerá por medo e não por uma conexão, por um respeito. E a pergunta que eu quero te fazer é exatamente essa. Diante da educação do teu filho, você preza o quê? Que ele te respeite, que ele tenha uma conexão com você, que ele compreenda, ainda que em muitas situações essa compreensão esteja além daquilo que ele busca, por exemplo, ou além daquilo que ele deseja, mas que pela conexão de ambos, né, pais e filhos, exista sim uma, uma reciprocidade e um vínculo, né, que conectam vocês, ou simplesmente que ele tenha medo de você. O que de fato é importante para você? Nós fomos educados, sim, sob uma ordem de punição. E muitos de nós hoje temos a nossa segurança, temos a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, o nosso autoconceito lá embaixo. E muitas vezes não entendemos por quê, né? Mas a gente ainda quer acreditar que este tipo de educação funciona. Não quero dizer que não tenha funcionado para você ou para outras pessoas, mas nós vivíamos numa outra época. Ou seja, as crianças precisam de firmeza dos limites e de orientação também, mas elas precisam de gentileza
sobre os limites que nós temos muitas vezes de impor. Esses limites, ok, existem situações que é preciso. Por exemplo, eu preciso dizer não para o meu filho, eu preciso dizer hoje não, agora não, isso não, posso e devo dizer. Isso é um limite, não é? Mas existem formas e formas. Um exemplo que eu gosto muito de usar, né? E eu acho que isso ilustra muito esta firmeza do não, por exemplo, esta firmeza do não e esta gentileza de respeitar o meu filho. Quando eu digo para ele, querido, eu te amo muito, eu te amo muito, você é muito importante na minha vida, mas não. Agora não. Eu tenho 3 filhas, né? E quando as minhas filhas estavam na adolescência, quando elas passaram pela adolescência, em muitas situações, em muitos momentos, eh, elas queriam muitas coisas que elas mesmas, por elas, né, queriam, e outras porque os amigos que faziam, tinham, ou queriam que elas fossem, ou que elas tivessem, em muitas situações, em quantas situações, eu me sentava com elas e dizia o seguinte: olha, eu quero que você entenda uma coisa. Eu te amo demais. Você é a coisa mais importante da minha vida. O que existe de mais importante na minha vida é você. E eu te amo muito. Mas olha, isso que você está me pedindo, não. Eu entendo que a mãe do fulano, que a mãe do ciclano, que a mãe do beltrano, talvez pense de uma forma diferente da minha. E tá tudo bem. Mas eu, como sua mãe, não vou permitir. Quantas vezes isso aconteceu na minha vida junto das meninas? Naquele momento, em vários daqueles momentos onde isso acontecia, muitas vezes elas não entendiam. Elas ficavam bravas naquele momento. E muitas vezes é normal que isso aconteça, porque naquele momento existe ali uma luta muito grande entre aquilo que ele quer, aquilo que ela quer, aquilo que eles desejam e aquilo que nós gentilmente colocamos. Só que existe uma diferença. Mesmo elas querendo muito, diante desta postura, elas saíam, não iam. E logo na sequência, mas na sequência mesmo, logo num tempo muito curto, já era retomado o diálogo entre nós e elas vinham e me diziam: mãe, olha, você tinha razão quando você disse isso. Mãe, olha, lembra aquele dia que você não deixou eu ir em tal lugar, assim, assim, assim? Olha, mãe, ainda bem que eu não fui. Isso foi só no começo. Depois elas foram entendendo e foram o entendimento delas acabaram vindo justamente pela segurança da conexão. Porque o seu filho, não basta você dizer para ele que você o ama ou que ele é importante para você. Não basta só isso. É preciso que você diga isso, mas é preciso que você diga isso com a sua vida, com as suas ações, né? Com a forma como você conduz a educação dele e a sua vida junto à vida dele. Ou seja, eu amo você, faz uma conexão gentil. Mostra para ele que ele é importante, que ele é acima de tudo, a coisa mais importante da sua vida. Firmeza envolve respeitar a si mesmo e os seus limites, e não uma correção qualquer, mas exatamente a firmeza, de fato, do respeito em si. Você também pode validar os sentimentos da criança antes de ser firme. Eu sei que você está chateado,
por exemplo, né? Eu sei que você está chateado por não poder ganhar o celular, ou por não ter o celular, ou por inúmeras razões, né? Você pode gentilmente demonstrar para ela a compreensão primeiro daquele limite, daquela situação. Eu estou dando exemplos aqui diferentes e você vai trazer para sua vida aquilo que faz sentido para você, tá? Ou seja, então, primeiramente você vai trazer gentilmente a compreensão de entender aquilo que ela está sentindo, né? Eu sei que, por exemplo, deve ser muito chato, talvez fazer este dever de casa neste momento, onde você gostaria de estar brincando ou fazendo tal e tal situação. Eu compreendo tudo isso, mas gentilmente você pode compartilhar o que você não está disposto também a fazer naquele momento, porém você acaba fazendo e fazendo bem feito, inclusive, justamente porque nem tudo nessa vida, né? É... Aliás, na maioria das vezes, nós fazemos muitas coisas que nós não estamos, que nós muitas vezes nem curtimos tanto, né? Ou que nem estamos com tanta vontade, mas fazemos porque temos de fazer, porque a vida ela traz para nós muitas responsabilidades e você está ensinando isso para o seu filho através de uma correção, através de uma correção firme, contextualizada, gentil, respeitosa. Claro que é muito mais fácil você dizer, dar aquele grito, talvez, ou ah, bater o pau em cima da mesa e falar: olha, vou te mostrar quem manda aqui nessa casa. Né? Porque muitas vezes eu ouvi isso na minha vida. Eu quero você vai fazer tal coisa porque quem manda aqui sou eu. Né? E depois a gente sabe, né, as consequências de muitas questões que acabam internamente ficando, né, coladas aqui dentro, que depois, é claro, nós poderemos descolar, como eu descolei muitas coisas, e tenho certeza que você também. Porém, se nós podemos hoje ter a oportunidade de buscar já um outro padrão, uma outra postura, por que não? Por que não fazer, né? Você pode demonstrar gentileza, e firmeza, redirecionando muitas escolhas, ou uma escolha, né? Vocês dois gostariam, por exemplo, de resolver sua briga, é, as discordâncias entre vocês. Eu estou dizendo aqui, por exemplo, no caso de filhos, né? Muitas mães me dizem: olha, meus filhos ficam o tempo todo brigando, né? Então, tá. Você pode ir lá e falar: olha, eu sei que vocês poderiam resolver a briga de vocês de tal e tal maneira, mas que tal resolver desta outra maneira? Sugira situações para que eles encontrem formas, maneiras que você sugere porque você pratica. Aquilo que você diz faz conexão com aquilo que você vive, né? Com aquilo que você faz. Se nós falamos para os nossos filhos fazerem coisas respeitosas, gentis, educadas, conectadas, mas nós não temos uma vida ou uma postura que seja desta forma, eu pergunto para você, qual é de fato o sentido para isso? Por isso que educar é um ato complexo. Por isso que a educação dos nossos filhos, né, educar os nossos filhos passa primeiro por essa educação aqui. A educação que vem, que está em nós, aquela que nós
exercemos e executamos no nosso dia a dia. Mas muito mais, né? Uma das coisas mais, para mim, uma das coisas mais significativas e mais importantes dentro do processo de educação, e aí vem o limite, e aí vem a birra, aí vem o choro, e aí vem o filho que não escuta, enfim, todas as dificuldades, né? Ou todas as oportunidades que nós temos nesse processo de educação, que muitas vezes, mais do que complexo, é difícil, passa especialmente por nós, pela nossa vida, né? Passa exatamente, nós somos nós somos aquelas, né? Principalmente a mãe é aquela que vive na carne aquilo que ela diz. Ela vive na carne aquilo que ela deseja para o filho, né? Aquilo que ardentemente ela quer para o filho, mas ela quer para o filho justamente porque arde aqui, porque vem daqui, né? E este é um processo que não é fácil, né? É um processo que envolve muito o nosso autoconhecimento, né? Então, o nosso desenvolvimento implica no desenvolvimento dos nossos filhos. Quando nós falamos quantas e quantas vezes, quantas vezes eu recebo inúmeras mensagens das minhas seguidoras, ou então das pessoas que eu atendo, a maior queixa, falta de limite. A maior queixa. E aí, quando você vai desdobrando esta queixa, você vai entendendo que a falta de limite que as mães trazem como sendo dos filhos 99,99999 é a falta de limite delas. E os outros 0,0001 não era nada, né? Ou seja, a forma como nós nos posicionamos e fazemos valer, porque se posicionar talvez não seja nem o problema, não é? Talvez o problema maior seja se posicionar e manter-se na posição, no posicionamento. Então eu me posiciono firme hoje, punindo amanhã, gentil depois, castigando depois, respeitando depois. Afinal, o filho segue o quê? Qual será o seu posicionamento? Você desejará, ou você fará, ou você agirá com respeito, com firmeza, com gentileza, ou você vai seguir a punição, o castigo? É preciso que você também defina isso, né? E esta definição implicará, né, sem dúvida alguma, na forma como você vai construindo o seu dia a dia. Então, agir com o seu filho, lidar com o crescimento dele, com o desenvolvimento dele, com as mudanças de fases, construir uma postura de primeiro saber ouvi-lo, para que depois ele saiba também te ouvir. É um posicionamento, né? Então, é uma maneira de ser gentil e firme. Ponto. Tem de haver consistência, porque senão nós vamos ficando. Uma hora dizemos de um jeito e outra hora dizemos de outro. E é justamente aí que acontecem os grandes equívocos daquilo que nós, enquanto mãe ou enquanto mães, chamamos de falta de limite. Ou então, nosso filho não nos escuta, o meu filho não me escuta, o meu filho não me respeita, o meu filho está muito teimoso. Sabe aquele lance de falar assim, ou falar, eu já te falei 10 vezes isso. Ou então, se você não fizer tal coisa agora, eu vou deixar você sem celular. Ou então, bem feito, você é um teimoso. Você é um teimoso.
Não, você vai ver, vai chegar o dia em que você vai me pedir tal e tal coisa e sabe aquela coisa ameaçadora? E aí nós queremos que o nosso filho nos escute ou que ele nos respeite. Então, o respeito, a permissão e o respeito, juntamente da firmeza, é possível? Totalmente possível. E outra maneira de ser gentil e firme é ser constante, é você ser consistente, decidir a maneira de se comunicar, o que você vai fazer ou não e cumprir, pelo amor de Deus, e cumprir, independentemente. Se você disse, olha, você tem filho, mas vamos fazer assim? Ó, eu sei que você quer jogar, você tá jogando aí, montando o seu Lego, só que também tá no horário de você tomar banho e jantar. Então vamos combinar uma coisa? Eu vou marcar aqui mais 8 minutos, tá? E aí, a hora que der 8 minutos, a mamãe vem, te chama, você guarda rapidinho seus Legos, vai tomar banho e tal hora nós vamos estar na mesa jantando. É uma postura, não é? É gentil? Claro, você está dizendo, negociando, considerando a vontade dele, o prazer dele de estar ali jogando. É gentil. Mas é firme também. Por quê? Você coloca o limite do término, dá o espaço, você coloca a sequência daquilo que ele fará. Você também está sendo firme. Só que mais do que isso, a consistência entre a decisão e a comunicação daquilo que você acabou de falar acontecerá a partir do momento em que passarem os 8 minutos, você chegar onde ele estiver e dizer para ele assim, filho, ó, o que nós combinamos já deu tempo. E aí ele pode te dizer, mãe, mais 2 minutinhos, pelo amor de Deus. E aí você vai ser gentil e firme. Filho, eu sei que tá gostoso, a mamãe já entendeu. Só que o que nós combinamos? Então, tudo que é combinado vai ser cumprido. Por favor. Eu já tô lá na cozinha te esperando, ou lá no banheiro te esperando. E aí você vai, claro que com o olho no gato, outro no peixe. Se você percebe que ele continua ali, você volta e diz novamente aquilo que você disse a primeira vez. E aí eu te pergunto: educar é fácil? Não, por quê? Não pela dificuldade do ato em si, mas exatamente por esta consistência entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. E você, nesse meio tempo, o telefone tocou, o WhatsApp chamou. Qual é a sua prioridade? Naquele momento, você está educando, construindo uma postura em que, em quem, por quê, onde, quando. Então, esta prioridade, ela está acima de qualquer coisa. E se ela não estiver, daqui a pouquinho, quem pagará pela não execução será você. Mas não dará para dizer, olha, ele não tem limite. Porque aí é onde eu digo para você, quem não tem limite é você. É você enquanto mãe que foi lá, que disse, que organizou, que prometeu, que estipulou e depois não foi consistente, não cobrou e nem cumpriu aquilo que disse. Isso desmorona, na verdade. Não é nem desmorona. Desmorona literalmente, né? Inúmeras disputas por poder poderiam de fato serem evitadas se os pais ou se as mães, aqueles que educam, decidissem que eles precisam fazer de certas situações
reais ali, pontuais, efetivas, e não somente falas, né. Uma vez de tentar controlar o filho, fazer valer aquilo que se diz. Dizer para o seu filho: "Olha, eu te dou mais 8 minutos, e aí a partir daí você guarda seus brinquedos, e organiza seus brinquedos, vai tomar um banho e eu tô lá na cozinha ou na sala te esperando para jantarmos". Quando você faz isso, é claro que um olho vai ficar no gato e o outro olho vai ficar no peixe, mas não de uma forma, controladora. E uma maneira muito boa de ilustrar esses critérios, é de fato entender como é que esse filho vai respeitar o teu comando. Então, se eu tiver de dizer nesse momento 2 vezes, eu voltarei ali depois de 8, é 8, são 8 minutos. E eu não voltarei ali depois de 40 minutos, ou depois de 10 minutos, ou depois de 15 minutos. Eu voltarei ali depois de 8 minutos. Se eu chego ali e o meu filho tá guardando os brinquedos, já terminou de guardar os brinquedos, antes inclusive de elogiar a atitude dele em si, muito mais importante do que isso é dizer para ele: "Filho, você conseguiu fazer aquilo que nós combinamos. Como é que você está se sentindo?". Pergunte para ele. É importante que ele te diga se ele está se sentindo feliz, satisfeito, orgulhoso, ou não tem outra forma, né? Porque se ele guardou o brinquedo, se ele já se organizou e se ele cumpriu, é, obviamente que ele existe ali já uma conexão. E ele dizer isso, você perguntar e ele dizer, significa você valorizar o ato em si daquilo que ele fez. Como se você chegasse e dissesse para ele: "Nossa, parabéns, parabéns porque você guardou o brinquedo na hora certa, porque você fez isso". Qual vai ser a mensagem que você vai estar passando para ele? Que você manda e ele obedece. Essa relação de mandar e obedecer, ela é gentil ou ela é autoritária? Quero que você pense nisso. Você quer que seu filho obedeça ou que ele tome uma decisão? Porque quando ele guarda o brinquedo, quando ele organiza tudo e ele vai fazendo, realizando aquilo que vocês combinaram juntos, ele está tomando uma decisão que faz parte também da decisão da mãe. E juntos vocês formam ali uma conexão, um vínculo gentil, educado, respeitoso, positivo naquela conduta do filho. Quando você só elogia ele, nossa, parabéns, filho, porque você guardou os brinquedos, porque você cumpriu com aquilo que nós combinamos. Entende? Você deixa ali uma brecha e um espaço muito grande para ele imaginar que ele precisa sempre obedecer para valer alguma coisa. E na verdade isso não. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Nós não precisamos obedecer ninguém, nós precisamos apenas nos acolher e acolher o outro que faz sentido para nós. É justamente aí que faz de fato a diferença entre a firme, nem seria tanto o caso, mas junto, né? A conexão de fato, de firmeza e de gentileza. Eu não preciso que ninguém me obedeça, mas eu preciso estar conectado. E é necessário para que nós, tanto mães quanto filhos, estejamos num processo de desenvolvimento, de autonomia, de maturidade, de limite, de escuta, de pertença, de respeito, de gentileza, de tudo. É preciso que haja, sim,
uma consistência entre tudo aquilo que nós falamos e tudo aquilo que nós fazemos. E é por isso que muitas vezes eu digo para você que educar não é fácil. Porque não é fácil fazer valer os 8 minutos e não deixar que sejam 7 ou 9 ou 10. E chegar dando justificativas, porque justificativas não educam ninguém. O que educa é exemplo. Tá bom? Beijo no coração e até o próximo conteúdo.